Olá, boa tarde, terceiro D. Vamos aqui com mais uma aulinha de química, né? Vamos estudar um pouquinho de química em casa. Espero a participação de vocês, né? Para que a gente possa trabalhar esse conteúdo, né? Continuar o nosso conteúdo, né, de química. A gente vai trabalhar os hidrocarbonetos ainda. Só que agora nós vamos estar trabalhando um pouquinho mais sobre os grupos chamados grupo alquila. O que são esses grupos alquila, Cristina? São aqueles grupos substituintes derivados de hidrocarbonetos saturados pela retirada de um átomo de hidrogênio. Então, você tira o hidrogênio e coloca, né, que nós chamamos de grupo alquila. Se eu coloco num grupo só um carbono, então esse meu grupo alquila vai se chamar metil, né? Se eu coloco 2 carbonos, ele vai se chamar etil. Então, é continuar o nosso estudo dos hidrocarbonetos, né? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho mais, né, dos hidrocarbonetos fechados, né, de cadeia fechada. Vamos ver os hidrocarbonetos ramificados, né, passo a passo como é. E vamos ver um grupo de hidrocarbonetos chamado hidrocarbonetos aromáticos, né, que é o nosso chamado anelbenzeno. Então, vamos aqui com calma para ver se a gente desenvolve, certo? Então, vamos lá. Nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia cíclica, ou seja, cadeia fechada. Para nomear as cadeias cíclicas, segue as mesmas regras de nomenclatura dos hidrocarbonetos estudados anteriormente. Só que, ao invés de colocar só a quantidade de carbono, vai ver se a cadeia ela tem ligação dupla, simples ou tripla, a gente vai colocar mais uma coisinha nesse hidrocarboneto aí. Então, a gente vai indicar antes do nome da cadeia, antes do prefixo, a palavra ciclo. Então, vamos aqui. Esse meu primeiro composto, ele tem 1, 2, 3 carbonos. Então, ele tem 3 carbonos. Então, a minha cadeia é composta por 3 carbonos. Entre esses carbonos, só tem ligação simples. Então, ela é uma cadeia saturada. Então, o infixo dela é AN. Certo? Quantos carbonos tem, Cristina? 3. Qual é o prefixo? Prop. É AN, é hidrocarboneto, a terminação é O. Então, o nome disso aí seria propano. Mas, como ela é uma cadeia cíclica, antes do nome propano, eu coloco o nomezinho ciclo. Então, esse primeiro composto aqui vai ser ciclo propano. Prop, dos 3 carbonos, a N da ligação simples e o O do hidrocarboneto. Esse outro meu composto aqui, ele tem quantos carbonos? 4 carbonos. Butano seria o nome dele. Mas, como eu tenho a cadeia fechada, eu coloco o ciclo na frente e vai ficar ciclo butano. Então, o nome, né, do meu composto de cadeia cíclica aqui exposto é o ciclo butano. Esse outro ciclo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Só tem ligação simples entre eles. Então, seria o que? 5. Como é o prefixo de 5? Né? Penta, né? Pente. Terminação O e o infixo AN. Então, o nome dele era pentano. Mas, como ele é fechado, o nome do meu composto é ciclo pentano. Então, o nome do meu composto é ciclo pentano. Isso aqui é só mais um exemplo, pessoal, do hidrocarboneto de cadeia cíclica fechada. A gente já trabalhou isso nas atividades propostas. A gente está voltando aqui para relembrar um pouquinho, tá bom? Agora vamos ver como é que a gente dá nome às cadeias ramificadas. Quando é que eu tenho uma cadeia ramificada? Quando ela tem carbonos terciários ou quaternários. Então, quando isso acontece, aqueles, né, o grupo que a gente chama, né, chama ele de ramificação, certo? Então, vamos lá. Para cadeias carbônicas ramificadas, é necessário identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbonos ligados, e as ramificações, que chamamos de grupos substituintes. Então, primeiro eu vou observar a minha cadeia,
vou escolher aquela cadeia principal, aquela que tem mais carbonos, não importa como eles estão organizados, e para daí dar o nome. O nome dos grupos substituintes deve vir antes do nome da cadeia principal. Então, quando eu tenho ramificação ou ramificações, elas vêm antes do nome da cadeia principal. Então, vamos aqui observar. Essa cadeia, né, ela tem, vamos escolher primeiro a principal, certo? Então, essa cadeia, ela tem 3 carbonos, que é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Eu observo que o carbono 2, ele tem uma ramificação, certo? Essa ramificação aqui só tem um carboninho. Um carbono, o prefixo é met. Como a gente já falou anteriormente, que a terminação das ramificações é I ou ILA, né? Então, no caso aqui, eu tenho um carbono. Então, o meu composto vai ter uma ramificação e essa ramificação recebe o nome de metil. Então, isso aqui é o metil. E a minha cadeia principal só tem ligação simples com 3 carbonos, é o propano. Então, como é que vai ser o nome da minha cadeia? Metilpropano. Só que como eu escolhi minha cadeia, eu vi que isso aqui é o carbono 1 e esse aqui é o carbono 2. Então, como é que vai ser o nome completo dessa minha cadeia? 2 é onde está a ramificação, né? Metilpropano. Então, o 2 está me indicando que a ramificação está no carbono 2. Então, carbono 1, 2, 3. Eu vou começar de onde? Né? Como a gente já viu anteriormente também, a gente tem que numerar, né, mais próximo da ramificação. Quando a gente tem uma cadeia saturada, a gente numera mais próximo da dupla ou tripla ligação. Insaturada, né? Desculpa. Como eu tenho aqui uma cadeia saturada, eu tenho que numerar mais próximo da ramificação. Nesse caso, tanto faz eu começar, né, por esse extremo como esse, vai ser a mesma coisa, vai estar no carbono 2. Então, o nome do meu composto é 2-metilpropano. Nós temos aqui 2 exemplos, né, de cadeia ramificada e o nome está diferente se eles têm a mesma quantidade de carbono, tem a mesma quantidade de ramificação, mas acontece que a ramificação ela está colocada em lugares distintos. Então, só vai mudar a localização da ramificação. Então, vamos lá. Essa cadeia eu tenho quantos carbonos? Ó, a principal. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu escolher essa aqui, eu poderia escolher assim também. 1, 2, 3, 4, 5. Ia ser a mesma coisa. Como eu já disse, né? Eu tento numerar mais próximo da ramificação. Então, esse aqui é o carbono 1 e esse aqui é o 2. Então, no carbono 2, eu tenho metil e a minha cadeia é chamada pentano. Nesse caso, foi só a ramificação que ficou num outro carbono. Então, se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, vai ficar no 3. Se eu começar daqui também. Então, ela está no carbono 3, por isso é 3-metilpentano. Mas a mesma quantidade de carbono, né, na cadeia. Só vai mudar o numerator, né, o nome deles, porque está no número diferente. Aqui eu tenho uma cadeia que ela tem mais de uma ramificação. Primeiro eu tenho que fazer, jovens, escolher a cadeia principal como a maior. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu pego essa aqui como principal, tem 5 carbonos. Se eu começasse por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ia ter 5 do mesmo jeito. Se eu começasse daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos começar esse aqui, né, mais organizadinho. Então, primeiro, vamos observar, ela tem 3 ramificações. 3. Ambas com um carbono. Tudo é metil. Então, vamos lá. Tem que numerar mais próximo da ramificação. Se eu começar daqui, vai ficar a ramificação no 2. Se eu começar daqui, vai ficar no 2 também. Então, vamos lá. No carbono 2, eu tenho um metil aqui, um metil aqui. E no carbono 4, eu vou ter outro metil. Então, quando eu tenho um metil,
né? Coloco só metil. Quando eu tenho 2 metis, eu coloco dimetil. Quando eu tenho 3, eu coloco tri. Quando eu tenho 4, tetra, 5, penta e assim sucessivamente. Nesse caso, como eu tenho 3 metis, então o nome da minha cadeia vai ficar trimetil pentano. Só que eu tenho que colocar antes onde é que está esses metis. Está, ó, tem um no carbono 2 aqui, outro no carbono 2 e outro no 4. Então, o nome do meu composto, 2,2,4 trimetil pentano. No carbono 2, eu tenho 2 metis e no 4 eu tenho outro. Daí o nome trimetil pentano. Esse aqui tem ramificações distintas, né? Tem o metil, tem etil. Mas primeiro, pessoal, eu tenho que observar minha cadeia principal, ver qual é a maior. Se eu colocar essa aqui como a cadeia principal, aí vai ficar, ó, ramificação aqui e outra aqui. Se eu começar assim, mas vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu fizer assim, a minha cadeia vai ficar com 7 carbono na cadeia principal. Mas vamos observar aqui se tem como eu fazer para que a minha cadeia ela fique com a maior quantidade possível de carbono. Se eu pegar esse aqui como principal, ó, pessoal, ela vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 carbonos. Então, eu tenho que escolher aquela que tem mais carbonos. Então, essa minha cadeia, ela tem 9 carbonos. Entre os carbonos só tem ligação simples. O que que acontece? O que sobrou é o quê? O que sobrou é ramificação. Então, eu tenho aqui, ó. Começo a numerar para onde? Mais próximo da ramificação. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, a minha primeira ramificação vai ficar no carbono 4. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, ela vai ficar no carbono 3. Então, eu começo daqui. Então, no carbono 3 eu tenho metil, né? Só um carbono aqui é metil. No carbono 4 eu tenho etil, porque tem 2 carbonos. E no carbono 6 eu tenho outro metil, certo? Então, aqui é etil, né? Etil. Aqui é metil, aqui é metil também, certo? Então, no carbono 3 eu tenho metil, no carbono 4 eu tenho etil e no carbono 6 eu tenho um outro metil. Quando eu tenho ramificações diferentes, para dar nome à minha cadeia principal, eu coloco em ordem alfabética. Então, o E vem antes do M. Então, primeiro eu vou colocar o meu etil. O etil dessa cadeia está em qual carbono? Né? Está no carbono 4. Então, o nome da minha estrutura vai ser 4-etil, 3,5,6 trimetil nonano. Por que trimetil? Porque na minha cadeia eu tenho 3 metis. Um está no carbono 3, o outro está no 5 e o outro está no 6. E no carbono 4 eu tenho um etil. O que é um etil? É um carbono, uma cadeia que tem 2 carbonos, ok? Vamos lá. Continuar nossas ramificações. Agora nós vamos conhecer um outro grupo, que são os hidrocarbonetos aromáticos, né? Conhecidos, né, esse nome hidrocarbonetos aromáticos, mas são chamados de anéis benzeno. O que é isso aí? Os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles, pessoal, que tem uma cadeia fechada com 3 ligações duplas alternadas. Uma ligação simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. Então, tem 3 ligações duplas alternadas. Então, a gente dá nome a eles de hidrocarbonetos aromáticos. O nome dessa estrutura é chamada anel benzeno. Então, os hidrocarbonetos aromáticos são moléculas que apresentam na sua estrutura 6 átomos de carbono que realizam ligações saturadas e insaturadas de forma alternada. Como eu já falei anteriormente. Um anel, né, fechadinho, tem 6 carbonos, tem 3 ligações duplas alternadas. Então, aqui são o exemplo, né? Esse aqui é o anel benzeno, chamado benzeno, né? Eu tenho
uma cadeia fechadinha e 3 ligações duplas alternadas. Eu posso representar assim, sem os hidrogêniozinhos, né, ou assim simplificado. Então, isso aqui é a mesma coisa, o anel benzeno. Então, o nome dessa estrutura é benzeno. Aí você diz, por que anel aromático? Por que esse nome aromático, pessoal? É o seguinte, ele tem relação com as estruturas de algumas substâncias que no passado, né, foram assim classificadas pelo cheiro forte que apresentavam. Então, as substâncias que tinham na sua estrutura esse composto tinham um cheiro muito forte. Daí chamavam, né, de aromáticos, né, que vem de aroma. Mas o nome, segundo a IUPAC, é benzeno, certo? O nome desse jovem aqui é benzeno, ok? Então, vamos aqui, como é que dá nome, né, os anéis aromáticos que tem alguma ramificação. Se tiver só assim, é só benzeno mesmo. Mas quando eles vêm, né, com ramificações, eles têm um nomezinho específico. Pelas regras da IUPAC, o anel benzênico funciona como a cadeia principal. Então, isso aqui é a minha cadeia principal. O resto que tiver ao lado dela já é ramificação. A minha cadeia principal tem o nome benzeno, certo? Então, no meu benzeno eu tenho um metil aqui, ó, uma ramificação. Ah, mas eu não vou indicar onde é que tá, não tem número aí não. Como só tem uma ramificação e eu tenho que numerar mais próximo dela, então vai ser no carbono 1. Então, o nome do meu composto é metilbenzeno, ok? Esse outro aqui é um benzeno também, como eu já falei anteriormente, a cadeia principal, o nome é benzeno. Eu vou observar aqui só quantos carbonos eu tenho na minha ramificação. Aqui eu tenho 2. Et, né, que é o prefixo dele, e o das ramificações, né, dos grupos alquílicos. Então, o nome desse jovem é etilbenzeno, certo? Esse aqui é um benzeno também, só que ele tem mais de uma ramificação. Então, para isso, eu vou ter que numerar a minha cadeia, dizer onde é que está, em qual é o carbono. Então, vamos lá. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Por onde eu começar a numerar, vai sempre dar nessa mesma nomenclatura. Então, no carbono 1, no carbono 2 e no 5, eu tenho metil em cada. Se eu tenho 3 metis, então eu vou colocar trimetil. Então, eu coloco tri, metil da ramificação e benzeno da minha cadeia principal, que é o nome do meu anel aromático, ok? Acontece que existem, né, anéis aromáticos, né, alguns derivados do benzeno que tem 2 ligantes iguais, ou seja, tem duas ramificações iguais. Então, podem ser adotados os prefixos orto, para ou meta, para indicar a posição em vez de números. Como assim? Se no carbono 1 do meu anel aromático e no 2 eu tenho uma ramificação, eu coloco 1,2, ou eu coloco só a palavra orto, ou eu coloco só o O e coloco dimetil e o nome benzeno. Se a minha ramificação for no carbono 1 e no 3, ao invés de colocar 1,3, eu posso colocar só meta ou só M dimetil benzeno. Se a minha ramificação, isso para ramificações iguais, tá, pessoal? For no 1 e no 4, eu posso colocar 1,4 dimetil benzeno, ou eu posso colocar para dimetil benzeno, ou eu posso colocar simplesmente P dimetil benzeno. Vai estar na nomenclatura correta segundo a IUPAC, né, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que dá nome a essas estruturas. Então, se a minha ramificação, né, dizendo, lembrando, se forem iguais, obviamente, se for no carbono 1 e no 2, se eu tiver no carbono 1 etil, no carbono 2 outro etil, então vai ficar 1,2 dietil benzeno, ou orto dietil benzeno, ou O dietil benzeno, certo? Vamos aqui para os exemplos. Pronto. A IUPAC, ela dá nome às substâncias. Só que essas substâncias já tinham nomes, alguns nomes usuais,
né? No caso aqui, esse último aqui é ortoxileno. Vamos lá explicar direitinho. No carbono 1 e no carbono 2 eu tenho metil. Então, 1,2 dimetilbenzeno. Você pode botar essa nomenclatura assim. Mas se você preferir, você só coloca ortodimetilbenzeno. Vai estar certo do mesmo jeito. Ou se você preferir, coloca O dimetilbenzeno. Vai estar certo do mesmo jeito. E se você colocar O xileno, vai estar correto também. Agora, tem que observar, pessoal, a questão. O que que o item está pedindo? Se o item estiver pedindo o nome da estrutura segundo a IUPAC, aí você vai colocar um desses três. Agora, se pedir o nome, né, da substância, o nome usual, aí você coloca O xileno, ok? Se na minha cadeia eu tenho uma ramificação no carbono 1 e no 3, você coloca 1,3 dimetilbenzeno, ou você coloca meta-dimetilbenzeno, ou você coloca simplesmente M-dimetilbenzeno. Se pedir o nome usual, você coloca M-xileno. Aí está certo do mesmo jeito, ok? Aqui, quando a ramificação, né, igual, como eu já falei, os ligantes iguais, forem no carbono 1 e no 4, você coloca 1,4 dimetilbenzeno, ou simplesmente substitui esse 1,4 por para, ou substitui esse 1,4 esse para só por um Pzinho de metilbenzeno. E o nome usual dessa substância é P-xileno. Então, esse aqui é o nosso conteúdo dos hidrocarbonetos de cadeias fechadas e ramificadas, e agora também acrescentou um mais, que é os anéis aromáticos, ou popularmente são anéis benzenos. Agora, terminou o nosso videozinho, vamos partir para a prática. Vamos realizar as atividades. Fazer agora, né? Pega o caderninho, né? No PDF de vocês tem aí dizendo o que é que vocês têm que fazer, quais as atividades que vocês têm que realizar. Pega o caderninho, vamos tentar responder, vamos entrar em contato aqui, vamos conversar, né? Tenha uma boa tarde, que tudo volte ao normal logo, morrendo de saudade, né? Queria muito estar aí junto com vocês, todo mundo junto lá no liceu, mas no momento o que a gente tem que fazer é ficar em casa. Lembrando, nós não estamos de férias, estamos estudando, os professores estão preparando aula, então vocês têm que participar. Beijo, boa tarde, fiquem com Deus.